Me chama de corrupto, porra! Muito bom dia para você, Renata Lopretti. Muito bom dia, Milton, para você e para todo mundo. Cuidado, porque você pode ser multada nas suas andanças agora pelas ruas. Tô a pé, Milton, tô a pé. Mas vai ser multada, porque agora já sabem até que pode pegar seu nome, seu CPF, pega seus dados, título de eleitor, se tiver, coloca tudo na multa. Título de eleitor, o meu foi cassado, Milton, e eu preciso renovar esse ano. Então, vou tomar cuidado com as outras coisas aí. Essas coisas a gente não conta, Renata, não fala assim em público. Essa coisa de título cassado pega mal. Então, o pessoal ouve a Renata Lopretti e acha que a Renata é toda certinha. Alô, Renata Lopretti. Foi cassado o áudio da Renata Lopretti. Além do título de eleitor, hein? Além do título de eleitor. Sabe que essa história do título de eleitor acontece nas melhores famílias, viu, Milton? É mesmo, Cássia? Não aconteceu comigo, mas aconteceu lá em casa. Sabe por que acontece muito com jornalista, é isso? Por quê? Porque, e no caso da Renata deve estar muito ligado a isso. Porque você trabalha no dia da eleição. Trabalha o dia inteiro no dia da eleição, não pode votar no dia da eleição, depois não justifica, esquece, passa faz isso tal. durante 3 vezes, já dá perde problema. o título. Aí tem que ir lá, pagar lá uma multa e tem o título de volta. Assim como a Renata está de volta aqui ao Jornal da CBN, caiu a sua ligação, caçaram a sua linha agora, Renata. Exatamente. Vamos lá. Quando eu estava te pedindo que ficasse tranquilo, porque não era nenhum problema do gênero Lava Jato. Então tá bom. De prazo de justificação, mudança de domicílio, mas já está tudo próximo de... Está tudo em regularização. Beleza. Em processo de regularização. Beleza. Vamos ao que interessa aqui pro pessoal, porque a turma quer saber o seguinte: depois de passar essa segunda denúncia lá na Câmara, Temer se livrou, diz que agora o Brasil é outro, tudo, justiça está sendo feita, etc. Bom, o que vai acontecer realmente na Câmara e no país a partir de agora? O que vai andar de verdade? Olha, Milton, o governo ganha uma chance, sem dúvida, de colocar para andar aí uma agenda que lhe garanta fôlego para chegar a termo e que, de alguma maneira, contribua para levar adiante esses sinais aí de recuperação da economia. A conversa é toda essa, e logo todo mundo lembra de início da reforma da Previdência, mas a gente precisa recordar que há algumas coisas até mais urgentes do que isso, ou seja, meses atrás, na confusão da primeira denúncia, em meio à confusão da primeira denúncia, o governo aprovou lá uma meta ampliada de rombo do déficit fiscal, de rombo fiscal, que agora ele precisa aprovar umas tantas medidas para tornar viável essa nova meta, medidas na área econômica que ele não vinha conseguindo aprovar. Tem lá toda uma conversa sobre recompor a base, o que o governo tem alguma condição de fazer, porque é importante lembrar de que, mesmo com muita dificuldade, mesmo com o incidente de saúde de última hora do presidente Michel Temer, mesmo dando tudo e mais um pouco para a sua base, o governo conseguiu extrair ali o resultado necessário e ganhou esse fôlego. Agora, se a gente observar com atenção, Milton, a gente vai perceber que muito mais do que uma nova fase do governo Temer, o que começou com o arquivamento da segunda denúncia foi uma espécie de contagem regressiva para a eleição de 2018. Todos os atores desse jogo na Câmara, inclusive na própria base de apoio do governo Temer, estão se movendo única e exclusivamente com essa lógica. Por quê, Milton? Porque boa parte dos políticos está confiante de que vai sobreviver para a eleição de 2018, de que a Lava Jato a justiça derivada da Lava Jato não alcançará a turma dos com foro até a eleição de 2018, então está todo mundo se movendo nessa lógica. Se você tem que pegar, por exemplo, uma entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje à Folha de São Paulo, você vai ver que ele se move, o discurso dele, criticando ali as dificuldades do governo para aprovar os seus projetos, falando já de uma espécie de plataforma de 2018, está todo mundo se movendo nessa lógica, e essa é uma lógica, Milton, que muitas vezes dificulta você aprovar qualquer coisa, porque vai continuar a ser cobrado o preço, e mais, quanto mais próximo se chega da eleição de 2018, mais reticente o parlamentar vai estar de aprovar qualquer medida impopular. Então você tem, o que a gente vai ver daqui por diante? O governo tentando emplacar uma pauta de dia seguinte, e não só no Congresso, por exemplo,
dar um exemplo de hoje, tem aí marcados os leilões de blocos do pré-sal, os primeiros a serem realizados sob as novas regras, aquelas regras aprovadas já no governo Temer, que desobrigam a Petrobras de uma série de compromissos no pré-sal, mas os incidentes aparecem por aí. Então a gente teve, por exemplo, uma liminar da Justiça suspendendo a realização desses leilões. O governo vai tentar reverter, mas a todo momento, Milton, no Congresso e fora dele, a gente vai assistir o governo tentando se mover em direção dessa agenda e as dificuldades, notadamente essas impostas pela lógica eleitoral, se colocando na frente do governo Temer. É isso que a gente vai assistir daqui por diante. Eu insisto muito nisso. Quando a gente fala numa nova fase, é importante a gente lembrar que essa nova fase é menos do governo Temer e mais a da eleição. E mais da eleição. Seu som caiu quase no finalzinho quando você se referia mais da eleição, porque é o que nós temos à frente aí. Eu estou imóvel aqui para ver se não dá problema de áudio, Milton. Não vai dar mais, pode ter certeza. Fica tranquila quanto a isso. Me conta uma coisinha aqui. Você viu e principalmente ouviu aquela briga lá no STF? O MMA do Supremo ontem? O MMA do Supremo. Quem não viu, Milton? Quem não viu? Porque quem não estava ali na hora acompanhando e tal, rapidamente foi chamado por alguém ou teve a atenção chamada para aquilo. A discussão mais do que acalorada, a discussão pesada... Passou do nível, né? Exatamente, entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, que são os dois principais antagonistas no Supremo hoje, ela se deu ali a propósito de um dá cá que ela paga, Milton, como se costuma dizer. A discussão ali era totalmente outra, era um caso relativo aos tribunais de contas de municípios do Ceará. Quem falava era o ministro Gilmar Mendes, e a propósito ali, o ministro Gilmar fez uma coisa que ele faz com muita frequência. Ele está num assunto e dali de uma maneira enviesada, de lado, como quem não quer nada, ele solta um petado em alguma direção. E ali ele começou a se referir a questões administrativas do Rio de Janeiro, ao descalabro do Rio de Janeiro como um anti-exemplo, uma coisa muito indireta. Mas o ministro Barroso agarrou aquela indireta e foi para cima dele de uma maneira... Acusou o golpe, como o pessoal costuma dizer por aí, né? e disse coisas muito duras para ele, disse que ele mudava de jurisprudência de acordo com o réu, disse que ele destilava ódio em relação aos colegas no plenário e que ele era leniente com crimes do colarinho branco. O ministro Gilmar gaguejou um tanto, até de uma maneira que ele não costuma fazer, fez tantas acusações de volta para o ministro Barroso, acusou ele de ter soltado Zé Disseu. A propósito disso, o ministro disse que o Gilmar regularmente faltava com a verdade, porque ele lembrou que soltar o Zé Disseu tinha sido, na origem, não uma decisão dele, mas fruto de um indulto presidencial. De um perdão presidencial. E assim foi, Milton. Foi uma coisa muito dura, uma coisa muito aflitiva de assistir, porque, inclusive, a ministra Carmen Lúcia tentou por várias vezes controlar a situação e ela teve muita dificuldade de fazer isso, ficou evidente para todo mundo. E eu acho que a gente só entende o que aconteceu ontem, porque aceitar é difícil, mas só entende o que aconteceu ontem se a gente toma isso como um sintoma, Milton. Um sintoma de que o Supremo está vivendo tempos muito estranhos, em que a gente não está falando de divergência entre os ministros, porque isso sempre existiu, mas de posições muito exacerbadas, muito manifestadas muito fora dos autos, e em que não se está conseguindo olhar para o Supremo como uma fonte da necessária moderação diante de outros conflitos. Ele mesmo está aparecendo a fonte de um conflito. Isso é uma coisa muito importante, Milton. Tá certo. Muito obrigado, Renata. Bom fim de semana para você. Até mais. Você para todos.
crazy, do the mumble like a crazy nigga. Mumble like a crazy, 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 mumble